Quem me conhece sabe que não gosto de ser elogiado e, portanto, custa-me bastante este exercício que fizeste. Este livro que dediquei e vai ser dedicado a Jorge Jesus, que sempre foi sempre foi o treinador da minha eleição, e a minha conversão a Jesus é definitiva. E, portanto, esta também foi uma das razões por convidarmos o Ricardo Araújo Pereira, porque achámos que este momento era o momento ideal para ele apresentar um livro de um sportinguista, e, portanto, percebo estas bocas que ele manda ao Sporting, e não há problema. Vai tudo bem. Dito isto, eu primeiro de tudo quero agradecer ao Ricardo, que é uma segunda escolha. Ou seja, o que eu quero dizer com isto, de facto, o Mexia, antes de ser medalhado, aceitou vir aqui, depois achou, pronto, alguém que é comendador não pode apresentar o comendador Mexia, portanto agora vou ter que transformar o comendador Mexia, e foi para Lamego, e acho que fez muitíssimo bem. Alguém tem que aceitar, alguém sério tem que aceitar aquilo. É um trabalho sujo, mas alguém tem que o fazer. E o Ricardo foi uma escolha evidente, aliás, para darmos a oportunidade para haver pessoas, muita gente nas coisas do Ricardo. Podes apresentar novos livros meus, porque, como vês, vem a multidões. Eu agradeço ao Ricardo a apresentação que fez, e uma das razões porque eu próprio também queria que fosse o Ricardo é porque sei que o Ricardo lê as minhas crónicas. Eu tenho um hábito estranho de querer que as pessoas que apresentam um livro tenham lido, é uma coisa que já não se usa, e consegui. O Marcelo fez a apresentação, portanto na realidade é uma terceira escolha, porque a primeira foi o Marcelo Rebelo de Sousa e leu o livro, leu mesmo o livro, que é uma coisa extraordinária. E o que eu quero sobretudo agradecer à Tinta da China por ter conseguido. Eu durante 8 anos, acho que foi 8, fui autor da Tinta da China sem ter um único livro escrito, o que me permitia, fica sempre bem, dizer não, a minha editora é a Tinta da China, e depois perguntar-me, tens livro? Não, mas tenho uma editora. Ser autor sem obra, fui autor sem obra durante 8 anos. A razão são muitas, mas uma delas é boa, as outras talvez não sejam tão boas, mas a boa é, eu acho mesmo que um livro de crónicas precisa de muito tempo para ser publicado. Ou seja, aqui estão cerca de menos de 200 crónicas do total de próximo de 2000 que eu escrevi. E acho que só assim é que um livro de crónicas é alguma coisa para além de um conjunto de textos que foram escritos. Tem um fio condutor e tem uma seleção suficiente para eu ler isto e acreditar que eu escrevi ao longo destes 10 anos coisas boas, porque como aqui só estão as melhores, fico mais, e vocês próprios acreditarem. Quero agradecer à Tinta da China, quero agradecer à Bárbara por nunca me ter largado e ter-me massacrado durante anos para eu publicar este e outro que também já está prometido há muito tempo. Eu tenho uma relação com livros, não digo com lê-los, mas com escrevê-los e com publicá-los, que não é uma relação fácil. Eu tenho uma certa dificuldade em perceber a quantidade de livros, a facilidade com que as pessoas publicam livros, e portanto eu demorei muito tempo a ter coragem para transformar coisas que eu me habituei pela minha formação de jornalista a imaginar que a seguir iam embrulhar castanhas, transformá-las em livro, eu próprio, de tal forma que eu, para escrever este livro, ou seja, para escolher os textos, tive durante meses a recuperar textos, porque eu não guardo grande parte dos textos que escrevo. Há muitos textos que desaparecem, e eu sempre vivi bem com isso, porque era da formação de jornalista que os textos morrem no dia seguinte a saírem, e isto é uma relação um pouco diferente. E por fim, quero agradecer à Vera Tavares. A Vera Tavares é a autora desta capa, que quase me faz parecer um homem interessante, e é a autora de muitas das capas da Tinta da China, que ficam ótimas em qualquer sala. Portanto, se vocês estão a pensar em ir ao IKEA comprar aquelas coisas a fingir que são livros, a Tinta da China é muito melhor, as coisas são muito mais bonitas, não precisam obrigatoriamente de os ler, ficam bonitos em qualquer sala, porque a Vera faz capas absolutamente extraordinárias. E portanto, agradeço-vos também a vocês terem estado aqui.
Este livro não é um livro, apesar da forma como estamos a apresentar, não é um livro ligeiro. É um livro que, sobretudo a primeira parte, que é sobre a crise e o que foram os últimos 2 anos, pode se tornar um pouco indigesto. E não é indigesto apenas por verificar a realidade que todos nós verificamos, mas por ficar evidente que é muito difícil. Ou seja, que o que nos espera nos próximos anos, as escolhas que temos que fazer, são todas muito difíceis, mas eu espero, sinceramente espero, que o efeito não seja o de desanimar, que o efeito seja de nós olharmos para a realidade que temos, percebermos a enorme dificuldade em que estamos, um beco sem saída quase, em que a nossa democracia, e não só a portuguesa, se encontra, mas que na história nunca nada acaba e, portanto, que depende de nós fazer o impossível e reverter esta situação. E que, portanto, que o facto do livro não ser um livro esperançado no sentido da situação em que estamos não contribua para a apatia, contribui exatamente para o contrário. É difícil, mas tem que ser feito. E obrigadíssimo por terem vindo.